Entrando. Pronto, já estamos ao vivo. Gente, estamos começando aqui mais uma live da página para falar de gênero, sim, tá? Nesse especial eleições que a gente está fazendo nesses últimos meses. Hoje eu estou aqui com Thaís Ferreira. Thaís é candidata pelo PSOL do Rio de Janeiro. Thaís se apresenta como uma mulher preta, periférica, mãe. Ela está há mais de 10 anos trabalhando para garantir os direitos das mulheres, atuando com crianças e no combate ao racismo. Thaís, primeiro queria te dar as boas-vindas, te agradecer muito por você ter aceito esse convite. Está todo mundo super corrida nesse momento de campanha. Imagino como sua agenda está meio enlouquecida, tá? Mas a gente queria muito trazer uma pessoa com o teu perfil, com o teu discurso, para a gente poder conversar um pouquinho aqui, tá bom? Super obrigado, viu? E queria começar pedindo para você falar um pouquinho de você, contar um pouco da sua trajetória, como é que você começou na política, como é que você chegou até aqui para a gente poder te conhecer mais, tá bom? Tudo bem, obrigada pelas boas-vindas, obrigada pelo espaço de fala também. Eu acho que a gente busca, né, espaços na agenda para estar aqui, num lugar como esse, porque realmente é onde reverberam as nossas lutas, né, onde a gente se encontra também para debater sobre assuntos que são muito importantes. Adorei o nome da página, eu uso muito esse lugar, né, de para falar disso sim, é para ter mulher preta sim, então é para falar de gênero sim. Eu acho que até falando da minha trajetória, né, não tem como deixar de considerar o fator gênero também, em tudo que eu atravessei. Então, eu nasci, né, pessoa preta, antes mesmo de nascer, não sabia se ia ser menino ou menina, mas uma pessoa negra, pobre, periférica, e aí, quando nasce, percebe-se que é uma mulher, né? Então, até a configuração de criação mesmo, você fala aí de anos 80, de anos 90, a gente sabe que isso atravessa a gente e coloca a gente para desempenhar certos papéis que a gente tem que ir rompendo ao longo da vida, né? Eu, graças às deusas aí, né, tive uma família de mulheres, em onde essas mulheres sempre foram as lideranças do quintal, sempre foram as lideranças da comunidade. Então, aprendi desde muito pequenininha a me afirmar enquanto pessoa, a entender qual era a minha identidade, né, a entender quais as desigualdades que me atravessariam por conta do meu gênero, mas que elas poderiam ser superadas com o meu posicionamento enquanto pessoa humana, né? A gente vem de pessoas pretas por uma busca de liberdade, e essa nossa liberdade também passa pela restituição da nossa humanidade, né, enquanto gente mesmo, já que por conta do período escravagista a gente foi coisificada, né? E mulheres negras hipersexualizadas, exploradas e tudo mais. Então eu venho dessa família de mulheres que sempre fizeram política no cotidiano mesmo. Eu venho de uma linhagem aí, né, de lideranças comunitárias. A minha bisavó foi a principal parteira do Morro de Mangueira. Depois a comunidade, né, o quintal da minha família eram muitas mulheres, e a gente tinha uma organização comunitária de quintal mesmo, né? Então era assim, como é que as soluções saíam daquele quintal para a rua inteira, né? Desde a gente que estava no asfalto até a galera que estava no morro, minhas tias, minha mãe acolhiam pessoas, né? Compartilhavam o que a gente tinha. Então, eu já vim desse exemplo de fazedoras de política, mas nunca me entendi, assim, enquanto criança, como algo, nossa, eu vou ser essa pessoa política no futuro, né? Eu sabia que eu ia ser uma pessoa da comunidade, né? Eu sabia que eu ia ter sempre, apesar de para qualquer lugar que eu fosse, eu ia ter essa entrega comunitária. Então isso era muito nítido, mas não sabia que seria na política. Na adolescência, comecei numa luta por cultura e lazer, né? Acesso à cultura e lazer no subúrbio. Todo mundo sabe que Zona Norte do Rio, regiões periféricas, a gente tem uma grande dificuldade, né? E aí eu comecei a me encontrar no movimento hip hop, a cena ali de Madureira, Vaz Lobo, Irajá. E nisso eu acabei despontando como liderança também por essa luta, né? Por dignidade, para o nosso fazer artístico, para fazer rima, para fazer roda, para ter palco, né? Para ter microfone. E aí dali eu comecei a falar, eu acho que tem alguma coisa aí, né? Eu sempre tive aquela coisa de querer mudar o mundo. Eu falei, será que eu posso mudar o mundo através da arte, através da música, através da moda? Que eram as formas que eu me manifestava. Foi acontecendo assim, eu realmente tive a felicidade de ter vários trabalhos e projetos sociais onde eu pude, de fato, contribuir com a mudança que eu queria ver no mundo através da minha arte, através do meu talento, mas a maternidade, né, chega nesse lugar e me atravessa lá em 2003 ainda, não foi o meu filho, foi o filho de uma prima e depois a filha do meu irmão, ainda adolescentes, né, que me atravessaram para pensar sobre esse lugar do que era maternar, do que era maternar da adolescência, o que era maternar em situação de vulnerabilidade. Eu comecei ali com as minhas
primeiras crianças a experimentar esse mundo aí de primeira infância, esse mundo de desafio, né, de ser mãe e pai na adolescência. Isso me inspirou pra caramba, eu comecei a estudar meio que curiosa mesmo, para entender como é que eu podia ajudar mais. E aí eu fui vendo que as testes que eu fazia, as experiências que eu fazia, que eram muito inspiradas no modo como a minha avó, no modo como a minha bisavó e minha mãe nos criaram, davam certo com aquelas crianças. E aí eu descobri esse universo de primeira infância. Falei, bom, se um dia eu tiver tempo, né, se a minha carreira de moda deixar, eu vou estudar sobre isso. Passou o tempo, realmente eu me envolvi em projetos sociais, fui voluntária da causa, né, sempre militando aí nesse espaço de maternidades e infâncias. E em 2011 eu fui mãe pela primeira vez, mas o meu filho, por conta da violência obstétrica e da negligência médica, acabou falecendo ainda na minha barriga, né? Eu estava com 34 semanas de gestação. E aí eu falei, cara, isso é um alerta, sabe? Tipo, não é luto, vai ter que ser luta, e mais do que luta, é uma missão realmente que você tem nesse lugar. Porque eu comecei a revisitar a história da saúde das mulheres de toda a minha família. E sempre teve um lance com maternidade, sempre teve um lance com dificuldade de acesso à saúde, sempre teve um lance com desafios de gênero mesmo, né? Que são colocados para nós todos os dias e que acabam nos adoecendo muitas vezes. E aí eu me inspirei nisso e falei, vou criar um projeto social, vou co-criar, né? Vou chamar várias outras mães para co-criarem comigo um projeto de incidência em educação e saúde, prevenção também, né, da violência obstétrica, da negligência médica nesse período, e também visando o desenvolvimento pleno das crianças, porque tinha uma lembrança muito viva que, apesar das dificuldades que a gente passava, né, enquanto minha mãe, minha avó e minha família, a minha primeira infância ela foi muito saudável, né? Eu tive acesso a uma escola digna, eu tive segurança emocional e afetiva, então tudo eu tive boas bases, né? E aí eu queria proporcionar isso para mais pessoas, já tinha testado com meu sobrinho, com a minha sobrinha, acabou dando certo pra caramba, passei aí por mais de 21 territórios no estado do Rio de Janeiro, né, não só no município, levando ação de saúde, levando educação. A minha comunidade confia em mim, eu tenho uma base realmente mobilizada e a gente precisa ter a gente se representando nesses espaços, né? Eu falei, cara, nossos problemas precisam das nossas soluções. Acabei me tornando política, né, de primeira viagem aí em 2018, lançando uma primeira candidatura, já colocando a pauta das maternidades e das infâncias em primeiro plano na minha construção. Fui bem sucedida, né? Por mais que não tenha sido eleita, fazer 24.759 votos na primeira eleição, né? Sem muito apoio, só confiando na base. Foi um grande feito. E aí me mantive muito motivada de aprender mais como funcionam as políticas institucionais, de aprender mais como funcionam as casas de leis do nosso país, né? Para a gente conseguir fazer uma incidência efetiva. É tudo que eu tenho feito. Acho que os meus filhos me motivam demais para isso, né? Como você falou, eu sou mãe de 3 meninos negros, um já falecido, porque o meu filho era meu filho, né? Ele viveu em mim, e 2 vivos, né? E eu sempre penso que será que eu vou ter que botar a cabeça no travesseiro como a minha mãe botou a vida inteira? Como ela ainda coloca, né? Por conta do meu irmão, um outro homem preto, por conta de mim também, menina negra. E eu, menina negra, que fui violentada na infância ainda, depois sofri uma tentativa de estupro na adolescência. São muitos atravessamentos que nos colocam nesse lugar de urgência, né? Urgência por políticas, né, que garantam a nossa integridade física. Então, essa sou eu, né? A minha maternidade e a minha trajetória política não se confundem, elas de fato se misturam mesmo, porque a luta de mulheres negras, né, a luta de mulheres, né, a luta de pessoas em situação de vulnerabilidade, assim como a população LGBTQIA+, é luta de corpos que já são políticos, né? De corpos que, na verdade, sempre foram vulnerabilizados apenas por serem quem são. Então, não tem nem como a gente falar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é tudo que nós somos. E se a gente não luta para continuar sendo, né? A gente acaba sendo mortos mesmo. Então, esse lugar de ocupar a política é extremamente vinculado a esse desejo de garantir dignidade para todas as pessoas. E aí a gente tem falado cada vez mais todas, todes e todos, né? Desde o início da vida. Prazer, sou a Thaís Ferreira. Estou candidata, né, agora em 2020, a vereadora do Rio pelo pessoal carioca, como você falou. Bacana, Thaís, bacana. Nossa, um voo rasante por anos aí da tua história, da tua trajetória. Tem várias coisas na tua história, na tua trajetória, no que você falou aqui, que a gente vai querer conversar um pouco sobre aqui. Eu queria começar por uma combinação de mulher negra, jovem, vinda da periferia, na política. Qual dessas características você acha que desperta maior preconceito contra você
produz mais barreiras para a tua entrada na política, nesse sistema político, um sistema ainda super dominado por homens brancos, de classe média alta, proprietários, mais velhos? Olha, sem dúvida o racismo. Acho que não tem como pensar duas vezes, né? Todas as vezes que eu penso em algum obstáculo, o racismo foi o primeiro, sabe? Foi o primeiro que me atravessou. A gente já vê que tiveram outras mulheres na política que enfrentam dificuldades, mas por serem brancas conseguem ir mais longe. Tiveram outras mulheres jovens também na política com dificuldades, mas por serem também brancas conseguiram superá-las. Outras mulheres brancas e pobres também na política e mesmo sendo pobres conseguiram superá-las. Mas quando nós somos mulheres e pessoas negras, né? A gente tem aí um ranço escravagista que diz para todas as outras pessoas que nós somos os outros e que somos os outros que não cabemos em todos os espaços, né? Até porque realmente nós fomos retirados, excluídos dos espaços. Esses espaços não foram feitos considerando a nossa participação. Então, agora que a gente se faz presente, agora que a gente se coloca, se assume, né, enquanto pessoa preta que está buscando restituição, realmente é muito doloroso para os dois lados, né? O lado que acha que largar o chicote é super difícil, né? Você está acostumado, por que você tem que abrir espaço? Isso não é privilégio, isso é normal. Eu ganhei na loteria da vida, não existe nada de especial nisso. Sendo que a gente sabe que a gente no Brasil teve um projeto eugenista, um projeto de branqueamento, né? Então não tem como falar isso, mas muitas pessoas colocam isso na frente e sem dúvidas para mim foi a questão racial de fato, né? Eu acho que sempre falaram para mim, nossa, mas por que você fala tanto que você é uma pessoa negra? Na política, eu falo, gente, porque eu preciso fazer afirmação positiva de pessoas como eu nesse espaço. A gente não tem tantas assim, ou então quando falam, mas são tantas candidaturas negras agora, não era melhor vocês se juntarem e fazerem uma candidatura só? Ou seja, você reduz a mulher negra à cara da raça. Uma basta para representar todas elas, como se nós não fôssemos diversas entre nós mesmas, né? E aí, combinado o fator a juventude, a gente sabe que a juventude negra ela é criminalizada. A infância negra ela é interrompida também pela criminalização, né? A gente vem de um código de menores, a gente vem de uma lei de vadiagem, a gente vem de uma polícia militar que foi, na verdade, fundada para aprisionar corpos pretos, né? Para poder castigar corpos pretos. E isso não faz diferente também com o modo como nós somos vistas, né? Eu sou muito mais confundida muitas vezes, isso não é assim, uma coisa que aconteceu uma vez na minha vida, assim. Eu sou muito mais olhada como uma pessoa que está ali no lugar da ausência. Já me chamaram, essa menina aí vai fazer o quê? Aqui não tem nada para cracudo, sabe? Tipo, é o rótulo que mais cabe a mim do que o rótulo de primeira suplente de deputado estadual da Alerj. Você está passando no centro da cidade, vão me confundir por conta do meu cabelo. Ou então, assim, não, eu sou o pessoal do black, né? O pessoal do hip hop. Tá com baseado aí no black? Querem abrir o meu cabelo, né, revistar o meu cabelo para ver se eu tô com algum flagrante. E olha, eu nem sou usuária, nada contra, mas não sou nem usuária, nem nunca fui usuária de maconha, mas já me rotulam. Uma vez falaram para mim que eu era até usuária de drogas porque eu tinha a boca escura, os meus lábios são escuros. Isso em ambiente institucional, sabe? E todo ambiente institucional ele é político. Então, até mesmo antes de me aventurar, antes de desafiar o sistema político, eu tive que lidar com uma série de coisas. E você imagina uma situação, e quando eu tive que atualizar o meu título de eleitor, em 2018 ainda, eu fui no TRE, né? E eles falaram no sistema do TRE que eu tava com o cabelo exatamente assim. E aí o sistema não lia o meu cabelo como cabelo. Ele Não li o falava seu várias cabelo. vezes. Não, ele falava assim: por favor, retire o chapéu, retire o acessório da sua cabeça, retire o chapéu. Eu tive que baixar o meu cabelo e baixando assim, ó, até conseguir fazer uma foto e ele me ler, o sistema me ler. Então, sem dúvida, é o racismo. Assim, eu posso falar dos agravamentos dessa interseccionalidade, a gente tem que falar sobre isso, mas a primeira barreira para uma pessoa, mulher, negra, jovem, mãe, ainda é o racismo, né? E a gente sabe que se a gente não se colocar nesse lugar, desafiar esse sistema, dizendo o quanto ele é racista, cobrando reparação histórica com ações efetivas, né, para além de afirmativas, a gente vai continuar assim por um bom tempo. Nossa. Até o algoritmo é racista, né? Sim, vocês viram agora? Você está acompanhando o lance do Instagram? Você coloca o mesmo conteúdo com uma foto de pessoa branca, uma foto de pessoa negra, a foto de pessoa branca ela é disparada para mais usuários do que a de pessoa negra. Por mais que o conteúdo da pessoa negra seja um conteúdo de maior valor, um conteúdo de maior qualidade, ou um conteúdo que tenha até mais seguidores, né?
Isso não é assustador. Isso é, de fato, sintomático, né? De como que o racismo ele vai se sofisticando para poder perpetuar o seu grande jogo, né? O crime perfeito da exclusão mesmo. Pesado. Como é ser mãe agora de dois meninos negros, crianças, adolescentes, jovens, numa cidade como o Rio de Janeiro, Thaís? É aquela coisa, né? Você fica. Eu tenho duas experiências de maternidades, né? Eu tenho meus sobrinhos, que eu considero também filhos, né? Que estão agora com 15, 16 e 17 anos, todos negros. Né? Tem um que é negro de pele clara, outros dois de negros bem retintos. A minha filhada vai fazer 16 agora em dezembro, e ela passou por uma situação agora caminhando no asfalto, na rua onde ela mora, na Tijuca, onde um policial militar quis colocar a mão dentro do short dela, quis fazer uma revista inadequada, né? Se a minha cunhada não estivesse vendo o que estava acontecendo, muito provavelmente ela teria o corpo dela violado ali. E ela nem saberia dessa violação porque ela estava assustada, com medo, né? E aí eu tenho outro filho de 6 anos de idade, né? Que com 3 aninhos de idade a gente estava brincando numa praça, nessa minha ação social que eu fazia, Mãe e Mais, e com outras crianças e tudo mais, na zona norte do Rio de Janeiro. Nós terminamos a brincadeira, estava brincando meu filho e o filho de uma moça que a gente estava atendendo. Nós fomos embora, o filho dessa moça, ele foi baleado. E é uma criança que já morreu, e era um outro menino preto, ou seja, um amiguinho do meu filho, aos 3 anos de idade, já foi morto por conta da violência do Estado. Ser mãe dentro dessa realidade não é só assustador, é desesperador. Você fica realmente querendo tirar forças de todos os lugares que você tem, que você não tem. Você fica realmente numa busca muito desesperada mesmo por rede de apoio, por segurança, por políticas que te atendam, por suporte real para que essa sua condição, né, enquanto mulher e mãe, ela seja minimamente respeitada, porque respeitando a nossa condição, a gente entende que a gente consegue garantir a manutenção da vida dos nossos filhos, né? A gente tem que lutar para além de nutrir, para além de educar, para além de dar conforto emocional, para além de proporcionar fortalecimento de vínculo e desenvolvimento da autoestima de uma criança negra, né? Nessa conjuntura que já é um desafio tanto, a gente está pautando sobrevivência ainda. Eu realmente sou aquele tipo de pessoa que eu falo, nossa, meu filho não... Eu ensino ele a correr livre pela rua, que o corpo dele é o corpo que ele quiser, ele dança, ele brinca, ele pinta, ele faz tudo, mas eu sei que em algum momento ele pode estar fazendo isso e ele pode ter seu corpo criminalizado e sua infância interrompida. Então, isso é assustador demais. Eu me coloquei nesse lugar de motivação, né? Porque quando eu percebi que eu estava parindo meninos que já nasciam com um alvo nas costas, eu falei, olha, não tem jeito. Eu preciso realmente trabalhar para que todo mundo perceba, para que todas as pessoas minimamente entendam que a gente precisa garantir a vida dessas pessoas. Esses caras têm que estar aqui vivos no futuro. Meu companheiro tem um homem negro de 37 anos, que vem de uma situação de extrema vulnerabilidade, né, de extrema pobreza mesmo, de fome, enfim, de tomar banho na vala. E ele fala, eu não acredito muitas vezes se eu conseguir fazer 37 anos, que eu tenho uma família. Parece que tudo tá bom demais, sabe? Para a infância que eu tive, de agressão, de violação, às vezes eu não entendo como é que eu posso estar assim. Se meus amigos já morreram, os que não morreram estão na PM, os que não estão na PM estão no tráfico. Então, perceber que esse é o futuro é mais fácil para os meus filhos, porque é isso que o Estado diz, né, quando ele exerce a atividade essencial de genocídio, né, da nossa população jovem e preta, é muito desolador, desesperador, é de sentar e chorar. Como não dá para sentar e chorar, a gente se desafia a fazer política para a manutenção dessas vidas todas. Então, enquanto mãe dos meus filhos, enquanto pessoa que sabe que tem muitas outras mães como eu que estão nessa situação, eu jogo essa raiva, porque dá bastante raiva, né? É importante a gente falar da raiva também. Eu jogo essa revolta como um motor aí, como um combustível realmente para seguir fazendo política. E aí fazer política no cotidiano, como eu sempre aprendi, isso independe de cargo, independe de mandato, independe de organização, né? É garantir realmente a vida de cada vez mais pessoas, de cada vez mais mulheres, e a manutenção dessas vidas também, né? Porque não adianta a gente manter todo mundo vivo, mas vivo vulnerável, vivo vulnerabilizado, né? Então, é isso, cara. Não tem como falar outra coisa.
Ao mesmo tempo que, né, só para dar um gostinho de esperança, né? Ao mesmo tempo que quando a gente vê que a gente consegue trabalhar por essa manutenção, quando a gente vê que os nossos meninos eles já se sentem livres, né? E isso é bem legal, ver o quanto que eles se curam, né? O quanto que essa educação libertadora que a gente proporciona, eles vão se curando, né? O quanto que eles se sentem bem sendo pessoas pretas, o quanto que eles se sentem bem correndo livres por aí, o quanto que eles se sentem bem dançando. Isso também é muito recompensador e eu falo, cara, dá para acontecer, sabe? Dá para que todo mundo perceba que a gente não pode mais deixar que esses meninos morram, não só porque são meus filhos, mas porque são parte de uma sociedade que deveria ser protegida, né? E dá para a gente poder, de fato, estancar tanto sangue que tem escorrido por aí desses corpos. Eu quero te perguntar exatamente sobre isso. Eu estava lendo uma pesquisa com eleitores Bolsonaro, tá? E uma das chaves principais que a lógica desse eleitorado funcionava é na oposição cidadão de bem, bandido, né? A gente sabe o quanto que esse maniqueísmo cidadão de bem, bandido, ele está carregado de noções bastante classistas e racistas, né? Dos subgrupos de eleitores Bolsonaro, o único grupo que conseguia trazer uma perspectiva mais crítica, reflexiva, fazer algum contradiscurso dessa lógica dicotômica cidadão de bem bandido, eram justamente mulheres negras vindas da periferia. E aí eu queria te perguntar isso. Nesse momento, que a gente não está em qualquer eleição, a gente não está em qualquer momento, né, da história do Brasil, a gente está nesse momento em que o discurso do ódio, da redução da maioridade penal, do armamento, de uma política de segurança que assume o genocídio como política de segurança mesmo. Nesse momento, qual é a importância da gente ter mulheres como você, mulheres negras, mães que vêm da periferia, que têm essa experiência atuando na política, numa política que até hoje ainda é o espaço dos pais de família, dos brancos pais de família cidadãos de bem. Qual a importância, o que é essa experiência de vida como essa que tu me relatas aqui, e que não é só sua, mas de um grupo imenso de mulheres, o que essa experiência pode trazer, especialmente se a gente pensar as nossas câmaras vereadoras, de vereadores mesmo, entendeu? Em cidades como o Rio de Janeiro, que são marcadas por esses discursos e por esse discurso de ódio tão forte. Tem duas coisas, né? Uma principal é que hoje a gente já consegue se embasar e se respaldar nas evidências, né? Todos os estudos que relacionam as questões de raça e políticas públicas, eles acabam por concluir que a participação de pessoas negras, sobretudo mulheres negras, nos espaços de poder e tomada de decisão, alteram as estruturas das políticas justamente porque esses são os grupos que sempre foram excluídos, né? Então isso já está dado, a gente não está aqui entre negacionistas, né? A gente está aqui entre pessoas que acreditam nas evidências, que acreditam na ciência, é super importante a gente evidenciar isso. E a gente fica, não dá para ficar feliz, mas a gente fica com certa convicção de que se a gente quiser qualificar e se a gente quiser fortalecer o processo democrático no nosso país a partir das casas legislativas, a gente precisa, todo mundo, trabalhar pela inclusão desses grupos, né? Desse grupo qual eu faço parte, de mulheres negras, de pessoas LGBTQIA+, de homens negros também, né? Que trazem aí essa experiência da violência muito latente nas suas vidas, né? A gente precisa incluir esses grupos na participação da política e é no lugar de proposição, é no lugar de tomada de decisão, é no lugar de conselho, é no lugar de gestão orçamentária, né? Porque não adianta a gente eleger também só pessoas que vão continuar as lutas como se estivessem ainda num palanque. A gente precisa eleger pessoas que vão ter habilidade técnica também ou vão se qualificar para isso, para poder fazer alteração estrutural, né? Não é só sobre o discurso que a gente está falando, né? A nossa representação ela precisa estar realmente em todas as esferas, em todas as dimensões. Então, outra coisa que é importante, que eu tenho visto bastante também, e assim, não é nem que eu tenho visto, tenho refletido bastante sobre essa nossa participação, é que a gente consegue, todo mundo, visualizar basicamente o desenho da pirâmide social que a gente vive, né? As mulheres negras na base, os homens brancos no topo, né? E se a gente faz a inversão disso, a gente não está falando de retirar direitos de ninguém. A gente está falando de ampliar direitos e garantir direitos para quem nunca teve,
sem alterar, né, o direito conquistado já por aqueles outros grupos que sempre tiveram direitos. Existe muito essa leitura errônea, né, da galera que fala, mas vocês têm pautas muito identitárias e as outras lutas, né, vão ficar abandonadas, a gente vai perder o que a gente já conquistou porque vocês não têm a qualidade técnica, vocês só querem falar de pele preta, vocês só querem falar de gênero, e a gente fala, não são políticas identitárias, são políticas estruturais. Se a gente mexe nessa estrutura, fica bom para todo mundo. E eu acho que é esse ficar bom para todo mundo que a gente precisa começar a reverberar, né? Porque isso não está nítido para todo mundo. As pessoas, a gente vive aí nesse tempo que você falou de fake news, né, também, a gente precisa evidenciar isso. Então, sempre quando a gente fala de grupos de mulheres negras, a gente olha para a internet e a gente percebe que o grupo de mulheres negras são os grupos que mais sofrem com a violência digital, né? Com o linchamento virtual, com o cancelamento. A gente tem exemplos populares, como a Jojo Todinho aí, né, por ações na Fazenda, e exemplos também de pessoas estudiosas, acadêmicas, como a filósofa Djamila Ribeiro, que não escapam dessa cultura de cancelamento, né? E aí a gente evidencia também que, até como a Djamila mesmo fala, né, não há nada mais colonial do que achincalhar mulheres negras. E achincalhar mulheres negras na política, então, parece que é uma das formas que essa galera, né, encontra para poder continuar mantendo a gente fora desse jogo, né? Mas eu acho que sobre essa pergunta específica que você fez, eu vejo por aí, eu vejo que a participação, a garantia de participação desses grupos, ela é muito importante, se não essencial, né? Eu acredito que é essencial, que é urgente, para que a gente consiga fortalecer a democracia, para que a gente consiga se comprometer enquanto sociedade com projetos de lei, né? E com não só projetos, mas com alteração, acho que tem umas políticas que a gente não veria nunca se não fossem mulheres negras. Não sei se você acompanhou a Érica Malunguinho, né, deputada estadual, mulher trans em São Paulo, pedindo a remoção de estátuas e homenagens a escravagistas, né? Se não fosse Érica a propor, se não fosse uma mulher trans e negra a propor, muito provavelmente a gente nunca veria uma política dessa aqui no Brasil. A gente mesmo em 2018, uma das propostas que a gente teve lá para deputado estadual era exigir que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pedisse perdão, né, à população preta brasileira pelo período escravagista e todos os impactos causados por eles também na política, né? Eu lembro que quando apresentei essa proposta para uma galera branca que me apoiava, todo mundo falou, nossa, mas isso é muito radical. Aí eu falei, nossa, vocês estão falando que isso é radical, logo vocês que estão acostumados a terem todas as desculpas aceitas, né? Porque o nosso povo não merece, né, que vocês peçam desculpas. Então, esse tipo de política que mexe na subjetividade, que mexe também no pensar sobre a população negra, porque não é só sobre o que a gente tem, o que a gente quer ter, o que a gente precisa. É sobre quem a gente pode ser a partir dos nossos corpos, né? Esse tipo de política só será possível se a gente tiver a participação dessas pessoas na proposição. Então, é essencial. Não tem negociação quanto a isso. Ótimo. E aí, eu acho muito interessante que tu fala de uma política que parte desse lugar, de mulher negra, da periferia, mas que se expande para uma política que é para todo mundo, que em alguma medida ela é para todo mundo. E aí, eu queria falar um pouco isso dentro do nosso campo político de gênero, das discussões de gênero. Quando a gente fala gênero, a maioria das pessoas remete imediatamente à mulher, né? E conecta com as discussões, com os direitos das mulheres, etc. Quando eu estava trabalhando com uma pesquisa nesses dias sobre rendimento escolar, e quando você olha, uma pesquisa que cruzava tanto o nível socioeconômico, quanto sexo, quanto pertencimento racial, quanto território. E o que era comum em todas as estatísticas, nas escolas de todos os territórios, em qualquer nível socioeconômico, era os meninos negros com as piores notas, os meninos negros com os piores rendimentos. Quando a gente vai para a política de segurança, a gente também vê justamente os homens pretos como o alvo preferencial dessa política de segurança genocida. Então, isso não é só uma questão racial, isso é também uma questão de gênero. Tem algo aí na junção gênero e raça, na forma como a sociedade constrói a imagem, estereótipos e percepções sobre e esse lugar do homem negro na sociedade, que produz
todas essas assimetrias, todas essas desigualdades, toda essa violência mesmo. Como é que a gente pode pensar, Thaís, uma discussão de gênero, e eu acho que esse debate vem fundamentalmente das mulheres negras mesmo, como é que a gente pode pensar uma discussão de gênero que inclua os homens pretos nessa conta, nessa política? Olha, uma linha filosófica muito legal, né, e que sempre que a gente fala, a gente precisa referenciar várias outras mulheres negras, é o próprio mulherismo africana, né? A gente tem a Azen Jerry, a gente tem a Catiúcia Ribeiro, a gente tem a Anin Horácia, a Morena Mariá também, aqui produzindo conteúdos muito bons sobre esse tema, e várias outras mulheres incríveis. E no mulherismo africano, a gente aprende que a gente não está trabalhando só para a questão de igualdade de gênero. A gente trabalha, assim, pela genuína irmandade entre mulheres negras, mas também pela reconstrução de todo um povo. E quando a gente olha para a gente preto em diáspora, né, a gente vai ver que masculinidade foi dada como possível para os meninos pretos, né? É sempre a masculinidade ameaçadora. É aquele menino que, por ter a pele escura, ele tem que ser o mais mal encarado, ele tem que ser o mais forte, ele vai ser o brigão, ele vai ser o que não tem afeto, né? Ele vai ser aquele corpo que, desde pequeno, ele é adultizado porque ele aguenta mais peso, ele é adultizado porque é até hipersexualizado desde pequeno, realmente. Acho que, não sei se vocês acompanharam agora, tem um menino que ele é ator negro do Detetives do Prédio Azul, um seriado infantil. Abre lá para minha mãe. Vou pedir pro seu pai abrir. Minha mãe chegou aqui em casa. Detetive do Prédio Azul. Eu não lembro o nome do ator, mas o personagem dele era o Bento. E aí uma pessoa postou aqui uma foto do menino, que ele era um menino muito sexy. Uma criança sexy. Gente, criança sexy não existe. Criança deve ser criança, né? A gente está falando de erotização, a gente está falando de adultização, a gente está falando da hipersexualização de menino negro. Então, quando a gente olha para esse atravessamento da masculinidade que é realmente acessibilizada para os meninos negros, tem um problema que o feminismo não consegue dar conta. O feminismo radical, o feminismo branco, ele não consegue dar conta. A gente tem que considerar, sim, o feminismo negro interseccional, e eu gosto bastante de citar também a referência do mulherismo africano, porque fala justamente da reconstrução de um povo como um todo, porque os homens negros são os nossos filhos, são os nossos irmãos, nossos companheiros, nossos pais, e a gente sabe, né, que nessa transição geracional todos eles foram atravessados pela violência na sua construção. Então, é super interessante também a gente pensar na própria estratégia de saúde da família dos nossos municípios, como é que a gente possibilita a discussão sobre masculinidades e parentalidades também, né? Porque o homem negro ele também é pai, ao mesmo tempo que ele é homem, e essa paternidade, essa parentalidade que ele exerce, se não tiver apoiada por um conhecimento específico desses traumas de linhagem a qual ele vivenciou, realmente existe um estreitamento, né? Se eu aprendi a ser assim, eu vou ter que seguir sendo assim e vou repetir um ciclo vicioso de violência comigo mesmo. E aí eu falo de cadeira, porque eu estou há 16 anos com meu companheiro, que é homem negro, e a gente se conheceu, ele era um adolescente, e eu também, e a gente foi se construindo, se desconstruindo e se destruindo junto várias vezes, para a gente poder hoje ressignificar tudo aquilo que ele tinha aprendido enquanto paternidade e parentalidade. Ele vem de um lar onde o pai realmente agredia a mãe, ele vem de um lar onde era de extrema violência psicológica também, e hoje ele se coloca como um pai amoroso, ele se coloca como um pai que pode ser pai sendo ele mesmo, sabe? Que não é difícil demonstrar carinho, que é necessário que eu me sinto bem, que eu me acolho enquanto eu acolho os meus filhos, né? Isso é super possível, mas a gente não pode deixar de olhar para esse lado. E realmente eu também me sinto incomodada com o que você fala, né? Quando colocam apenas a questão de gênero e ligam diretamente à mulher e esquecem que existem várias, né, identidades aí, esquecem que existem várias vivências e elas também não podem ser invisibilizadas ou apagadas. Se a gente está lutando por equidade, para chegar no lugar de igualdade, é justamente que a gente não quer repetir o comportamento opressor com nenhuma outra pessoa, né? E essa outra pessoa pode sim ser um homem que tem toda essa carga, né, como os homens negros têm, que precisa também de apoio para que isso seja mitigado, para que isso seja diluído aí na sua existência, para que todo mundo... A gente tem que pautar o bem viver de geral, né? Eu acho que esse lugar do bem viver, ele é muito oportuno por isso. Porque quando a gente entende a nossa responsabilidade com o bem viver de todas as pessoas, a gente de fato fica aberto para a diversidade real, a gente de fato fica aberto para a pluriversalidade realmente de pensamentos e perspectivas, e a gente cria meio que uma chavinha anti-reprodução do comportamento opressor. E muitos movimentos, né, até mesmo que lutam por gênero, acabam reproduzindo esse tipo de comportamento opressor, até por não conseguir acessar esse lugar. E aí isso vai de vivência, isso vai de experiência, isso vai de papo para horas. Bacana.
ainda um pouco nessa chave, a gente hoje tem um discurso muito forte sobre família, né? E eu vejo que você é mãe, você é casada, você tem 2 filhos, eu vi outro dia você postando uma foto absolutamente linda da sua família, mas esse discurso familista... Minha mãe aqui, minha mãe tá aparecendo na foto. Tá linda, tá maravilhosa, tá maravilhosa. Mas esse discurso familista, ele, em geral, no discurso conservador, ele remete a uma família branca, a uma família de classe média, né? Quando eles falam família, tem uma certa imagem de família que tem cor, que tem classe, que é a que vem à tona. Ao contrário, você também me conta uma história de cuidar das sobrinhas, de uma família que é uma família expandida, que não é só pai, mãe, filhos, vivendo sozinhos, juntando todos os recursos só para o seu investimento de reprodução de classe, né? Uma família que expande para a vida comunitária, etc. Né? Um tipo de família que muitas vezes vai ser percebida na escola, por exemplo, vai ser chamada de família desestruturada, ou pelo ministro da Educação, como uma família desajustada. Né? Como é que você percebe essa discussão sobre família, sobre a sua família, sobre diferentes formas de família? Como é que a gente pode trazer esse debate sobre família, tirar ele desse lugar conservador em que ele foi, para onde ele foi sequestrado, e poder mostrar, de fato, a diversidade de famílias e de configurações familiares e de cores das nossas famílias nesse país que a gente vive? Uma coisa que acho que tem que abrir a cabeça de todo mundo é que a gente sabe que a maior parte das famílias é disfuncional, né? A gente sabe, isso é dado, gente, isso é evidência, tá? Pesquisem e saibam. Uma outra coisa também que é dar nó na orelha é que quando você pesquisa família bonita no Google, os primeiros resultados são só de famílias brancas. Todo mundo deve fazer essa pesquisa aí para poder saber, né? Eu sou uma pessoa que consumo muito conteúdo de gente preta e aqui para mim, eu até pesquisei para poder confirmar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 famílias brancas aparecem para mim e uma família negra só, nos primeiros resultados do Google, tá, gente? Então, mais uma vez aí, o algoritmo é racista, o Google também, eles mostram pra gente que as nossas famílias não são bonitas e até que elas não existem, né, quando nos invisibilizam. Uma coisa que nós aqui em casa fazemos bastante, até porque eu venho dessa família que é muito mais comunidade do que outra coisa, né? Nunca foi só eu, meu pai e minha mãe, era eu, meu pai, minha mãe, minha prima, minha tia, meus primos, todo mundo dentro de um quintal, minha avó, e vai final de semana. Então, essa vivência comunitária de aldeia, que é muito preto referenciada, né, como a gente gosta de falar, ela acaba naturalizando na nossa existência a diversidade das configurações de família. Para o lado bom e para o lado ruim, né? Porque a gente tem tanta diversidade de exemplos positivos e saudáveis, quanto as diversidades de exemplos negativos e não saudáveis, né? Das violências e tudo mais. A gente acaba tendo que fazer um filtro que muitas vezes, se você não tem suporte, ele pode não funcionar, né? E aí você vê suas primas, você vê suas irmãs, seus irmãos reproduzindo modelos de família que não são saudáveis, mas porque não tiveram outra alternativa. A gente sabe que a gente realmente é um ser que vai capturando referências para formar suas vivências, né? Nesse sentido, o que a gente faz bastante aqui é falar, olha, a gente é uma família heteronormativa, para quem vê, né? Assim, tem lá o pai, a mãe, a gente não é casado, e a gente sempre fala isso, do tipo, não casei, não vou casar, a gente tá junto, namorado aí há 16 anos, num relacionamento que a gente acerta e erra todo dia, e que a gente fala que, por mais que a nossa família seja essa família, e que seja importante fazer a afirmação positiva dessa família, a gente precisa garantir também que todas as outras famílias e suas diferentes configurações sejam respeitadas. Isso é uma coisa que, pra a gente não abre mão. Não queiram colocar a gente como novo modelo de família margarina, porque a gente vai refutar, até os nossos filhos vão falar, não, a gente é cada um de um jeito, a gente é super diferente, cada um gosta de uma coisa, então a gente acaba reproduzindo modelos em caixinhas que aprisionam, né? Igual, nossa, aquele casal negro que teve 2 filhos e nunca se separou, meu Deus, a atriz, o ator, né? Eles têm várias referências assim, são referências que acabam reproduzindo modelos meio que frustrantes para todo mundo, né? Porque a gente sabe que, na realidade, quando a gente vai olhar para a possibilidade da nossa criação, da nossa estruturação enquanto pessoa, a gente ainda está sendo muito alimentados pelo auto-ódio,
que impede, sim, que casais negros fiquem juntos pelo tempo que eles precisam estar, que impede, sim, que as pessoas percebam que entre nós, né, e para nós e para os nossos, é um lugar também de afeição, é um lugar de amor. Então, isso tudo a gente já tem que lutar contra, né? Então, não dá para a gente reforçar esses modelinhos, não. Eu acho que a gente tem que continuar debatendo e usar esse tipo de família, né, como a minha se apresenta, né, que eu acho que a transformação que a gente faz, ela é ética, ela é estética, ela é política. Então, tudo vira ferramenta desse lugar de acessibilizar melhores futuros possíveis, melhores realidades possíveis. Eu realmente faço uso disso tudo, porque eu acho que é um discurso político que é muito potente, que alcança as pessoas num lugar, às vezes, que com uma palavra não vai chegar, né? A gente sabe que a gente tem que usar realmente nossas imagens. Oxum nos ensina isso, né? Então, é muito importante para mim. Mas eu tenho esse cuidado de deixar muito nítido no meu discurso exatamente esse lugar. E na prática mesmo, né? Que não é só essa configuração de família, que é importante fazer a afirmação, sim, de famílias pretas se amando, pais pretos e mães negras também ali dividindo seus afetos, mas que a gente não pode reproduzir, mais uma vez, o modelo do opressor, né? A gente tem que lutar, sim, contra essas famílias homogêneas, a gente tem que lutar, sim, contra... Não é lutar contra a família, tá, gente? O pessoal, nossa, Thaís falou que a gente tem que lutar contra a família. Não. Lutar contra essa imagem de história única de que as famílias possíveis, que as famílias bonitas, que as famílias saudáveis são aquelas famílias brancas, de classe média, né? Que os afetos não existem em outras configurações. Eu acho que a nossa luta é para garantir que os afetos que já existem em outras configurações sejam respeitados, né? Eu tenho muitos exemplos aí de amigas, de pessoas bem próximas que constroem famílias lindas, nada normativas, que com suas dificuldades, seus desafios diários, né, suas disfunções que todas as famílias têm, mas que vão superando isso e que a gente precisa fortalecer na busca pelos direitos, né? Eu acho que é uma luta também política, como todas as outras que nos atravessam aqui nesse lugar, pelo menos. Mas pesquisem no Google, gente, família bonita, só vai ter gente branca. Se aparecer mais gente preta do que gente branca para você, por favor, me manda um print, porque isso nunca aconteceu comigo e eu consumo muito conteúdo preto. Eu pesquisei agora aqui para falar para vocês e, mais uma vez, quando apareceu Família Bonita, por mais que a foto da minha família tenha bombado na internet, a gente ainda não aparece nesses resultados. Jesus. Um pouco dentro dessa linha, Thaís. A gente está falando aqui de uma série de estigmas que homens pretos, mulheres pretas, especialmente na periferia, têm que lidar ao longo de toda a vida, querendo ou não querendo, né? É inescapável, né? O estigma da criminalização, da hipersexualização e etc. Né? Você que está em contato direto com a periferia o tempo todo, o quanto que nesses espaços a igreja oferece, em alguma medida, digamos, uma rota de fuga desses estigmas. Mas uma rota de fuga que, em alguma medida, não confronta diretamente essas normatividades, mas te coloca do lado de cá. Bom, agora eu sou negro, eu moro na periferia, mas eu sou uma pessoa de bem, né? Eu vou na igreja, meus filhos estão na igreja, e o mundo é outra coisa. Eu estou separado desse mundo. Em alguma medida, essa rota de fuga, né, ela produz uma proteção, alguma proteção desses estigmas, né? Proteção até a página 2, né? Porque com Bíblia ou sem Bíblia, a bala perdida tem alvo, né? Mas ela produz uma rota de fuga que não é pelo confronto do estigma, é pelo reforço dessa lógica de distinção, né? E aí a gente vê, em alguns casos, essa hipervalorização desse modelo cis heteronormativo de família, de um discurso bastante conservador como uma forma de confrontar esses estigmas que recaem sobre essa população. Como é que você vê isso? Como é que é o teu diálogo com esse discurso religioso que atravessa as periferias também? Geralmente esse discurso ele é do salvacionismo real, né? O salvacionismo de tudo aquilo que você representa, que te estigmatiza, e agora você consegue se limpar, né?
A gente sabe que o racismo nas igrejas evangélicas, neopentecostais, né, é muito doloroso. Eu conheço muitas pessoas que atuam no movimento negro evangélico, até mesmo pessoas que estavam na pastoral negra católica também, né? Então, a gente sabe que, por mais que exista essa aceitação de comunidade, as pessoas negras ainda são colocadas em muitos lugares de subalternidade nesses espaços. Mesmo que tenham cargos, mesmo que sejam pastores, bispos e tudo mais, elas ainda, enquanto pessoas, enquanto subjetividade, né, têm essa sua característica que é essencial, apagada, justamente para evitar conflitos, né? Então a gente fica naquele lugar da dissonância cognitiva. Eu preciso fugir disso, eu não sei lidar com isso, né? Então existe uma certa incoerência entre as atitudes e o comportamento, que às vezes você é uma pessoa preta, você se veste como preto, mas você, nossa, tipo, eu não sei, eu pratico outra coisa, né? Aqui nesse lugar eu tenho que me limpar de tudo que eu sou. Aqui nesse lugar eu tenho que parecer com o outro que não sou eu, né? Aqui eu tenho que seguir o exemplo daquele homem que dita que para eu me salvar eu tenho que ser de determinado jeito. Isso, infelizmente, quando a gente está num lugar de vulnerabilidade, mais uma vez falando, né? A gente vai acabar aceitando, porque realmente é melhor isso do que a morte. É melhor isso do que ser confundido com um mau elemento. Você sabe que a toda esquina a Bíblia ela pode não proteger da bala, mas muitas vezes você pode escapar sim por estar dentro de uma igreja, né? Então isso é muito comum nas comunidades, nas periferias, nas favelas, né? Para você sair do mau caminho, para você não andar com ninguém que é errado, para você se proteger, você realmente busca salvaguarda na igreja que oferece comunidade, né? Já que a gente tem um Estado que ele não é ausente, ele é presente na forma de violência. Se a gente tivesse, de fato, políticas públicas para fortalecimento da nossa juventude negra, das nossas crianças negras, né? Para as crianças poderem crescer sendo quem elas são e podendo escolher, de fato, a sua fé, o exercício do seu credo, seria diferente. Mas muitas das vezes a única solução para aquela mãe garantir que o filho dela não esteja exposto é, de fato, frequentando uma igreja. E isso a gente não pode negligenciar, né? Isso a gente tem que entender como a gente cria estratégias para tal, né? Já que a entrada, né, nas comunidades das igrejas ela acaba sendo muito mais fluida do que a entrada de políticas públicas, né? Já que a gente tem aí vários poderes sendo exercidos nesses territórios, a gente precisa pensar nisso com bastante estratégia, porque isso é uma realidade. Em algum lugar em algum lugar que ele fica nítido, evidente, né? Nossa, agora eu não tô mais. Eu tenho muitos amigos, agora eu não tô mais na parada errada, não. Agora eu tô na igreja, tô fiel, tô firme na igreja, tô firme no propósito, sabe? E a pessoa se sente de fato protegida, né? A pessoa se sente de fato acolhida também, porque falta acolhimento de todos os outros espaços. Você não consegue o acolhimento em casa, porque as relações nunca foram saudáveis, e também nesse lugar de replicação desse modelo, né, que não é saudável para ninguém. Você tem do Estado lá querendo realmente a sua morte, então você encontra uma casa que te acolhe, que te dá comunidade, que dá pertencimento, que te dá tudo aquilo que você, enquanto pessoa, né, e o seu arranjo socioemocional precisa para se manter de pé, para se manter vivo. É o reavivamento, como é falado, né? Através do espírito, através da religião, mas acontece e, de fato, isso não pode ser... Eu acho que a gente não pode correr, não, isso não é assim. Isso é assim, realmente, né? Eu tenho um primo que ele é pastor da Igreja Universal, virou missionário, está correndo aí o mundo inteiro, acreditando nessa fé, não enriqueceu na igreja, é um homem negro, casado com uma outra mulher negra e tudo mais, mas ele, de fato, se sente muito mais protegido lá no Acre, né, ministrando, do que em Vaz Lobo, no Rio de Janeiro, onde ele era confundido toda hora, criminalizado todo momento. Então, acho que isso aí é um assunto bem complexo, acho que é uma discussão, várias discussões, várias perguntas aqui, né, que dão uma live inteira para a gente ficar só elaborando pensamentos sobre. Eu gosto de tocar nesse ponto porque me parece cada vez mais central, especialmente para quem está na esquerda, ser capaz de fazer um diálogo com com a religiosidade, mas especialmente com a fé evangélica que está nas classes populares, e como é que a gente faz essa conversa de uma maneira interessante e bacana, né? Como Eu é que a acho que a gente não conversa, isso é interessante, né? A gente que faz política de base e está à esquerda, eu acho que a gente já tem um diálogo muito possível, né, com essa galera. Depende de para qual esquerda você está olhando, sabe? Uhum.
Que esquerda é essa? E como ela chega na igreja, nas pessoas que estão na igreja? Porque a gente também chega cheio de preconceito, a gente também chega cheio de discriminação muitas das vezes, né? Se é crente, eu nem olho, se é crente, eu nem falo. Então, toda vez que você também rejeita o outro, você está rejeitando aquela oportunidade de até lidar com o diferente, de dialogar. Então, como eu venho desse lugar, né, de ter na minha família pessoas de diversas religiões, incluindo religiões evangélicas, eu consigo, desde sempre, fazer um diálogo muito aproximado, realmente, até, e respeitoso mesmo, sabe? Não à toa eu tive, nas últimas eleições, né, bastante votos também dessa categoria que entendia a necessidade de transformação política, entendia que realmente, né, os representantes da igreja, né, não fariam o que era necessário, até porque muitos evangélicos concordam que os pastores, os bispos, não deveriam nem se candidatar. E aí a gente não está olhando para essa galera. Cadê todo mundo falando com essa galera? Porque não é pouca gente. Muita gente tem essa consciência de que não se deve misturar a política e a religião. Muita gente já vem dessas experiências de várias figuras evangélicas que se elegeram e que tiveram enriquecimento muito rápido, enriquecimento ilícito, favorecimento próprio, e hoje são pessoas traumatizadas e falam: bom, eu quero mudar essa situação, eu não vou abandonar a minha fé, eu me encontro na minha fé realmente, respeito, mas eu sei que como cidadão e como cidadã, eu preciso fazer parte da mudança que toda a sociedade precisa, e não apenas um grupo. Essas pessoas existem e não são poucas. E conversar com elas não é difícil. É só a gente entender qual é o caminho do acesso, né? De que esquerda que a gente está falando, né? Porque existem muitas diversidades entre as esquerdas, e para onde essa esquerda que não consegue dialogar com as pessoas evangélicas, com as pessoas das igrejas como um todo, está olhando que não consegue, que não chega nesse povo, né? Porque se a gente ficar só querendo criar embate com as pessoas que, olha, gente, isso aí realmente nem eu quero falar com você, nem você quer falar comigo. Agora, existe uma diversidade muito grande de pessoas que querem dialogar, que querem se reconhecer e que não estão sendo vistas. Eu converso com elas desde sempre e são experiências muito gratificantes. Inclusive, na nossa construção coletiva, a gente tem muitas pessoas evangélicas. A gente tem uma articuladora de pauta, que é a mulher preta cristã na resistência, que acredita no Jesus negro e favelado, e que, sabe, essas pessoas existem, sabe? E elas movimentam multidões também. A gente precisa se articular e entender que, olha, não dá para ficar assim. A gente acaba cancelando tanto, né? Falando, não, porque essas pessoas são fundamentalistas. Mas será que só elas são fundamentalistas? Será que a gente também não está com uma racionalidade? A gente quer combater tanto o neoliberalismo, né? Mas será que a racionalidade neoliberal não está tão impregnada na nossa prática que a gente não consegue olhar para o outro sem ser de forma autoritária também? Sem ser de forma chanceladora, sem ser de forma paternalista também? Então, é uma provocação que a gente precisa fazer, autocrítica, né? Ótimo. E aí eu queria chegar no ponto, um dos que é fundamental para a gente, que é um dos nós em que esse antagonismo evangélicos, esquerda, ele foi mais atiçado nos últimos anos, é justamente na discussão sobre educação sexual nas escolas, né? A gente falou de uma série de coisas aqui. A gente falou de assédio sexual, a gente falou de abuso sexual, a gente falou de pedofilia, a gente falou de hipersexualização, a gente falou de muitas dessas coisas tendo origem dentro das nossas próprias famílias, dentro das nossas próprias comunidades. Como é que a gente consegue virar um pouco essa página? Como é que a gente consegue comunicar a importância de investir numa discussão sobre gênero, sobre sexualidade, numa discussão sobre abuso sexual, sobre diversidade sexual de gênero na escola, num ambiente tão contaminado por fake news, por essa lógica bélica que foi se instalando nos últimos anos, em que parece que se a pessoa é evangélica, se a pessoa ela necessariamente vai ser contra, mesmo a esquerda muitas vezes vai olhar ela como um inimigo da discussão de educação sexual na escola. Como é que a gente comunica a necessidade e a importância dessas políticas de uma maneira que a maioria das pessoas compreendam? Ó, eu acho que a gente tem que
mais uma vez, olhar lá para o início da nossa história, né? A gente vem de uma colonização que tratava a nudez de forma vergonhosa, né? Os portugueses combatiam a nudez indígena. A gente nunca se resolveu muito bem com a sexualidade brasileira, né? E eu acho que o fator cultural é muito importante. Mas a gente chega hoje, em 2020, com a questão da saúde sexual reprodutiva sendo um problema de vida ou morte para muitas mulheres e meninas, né? Porque você tem o início da vida sexual, às vezes não, muitas vezes, né? Pela violência, você sem informação segura, sem apoio adequado, você também se coloca à exposição não só de doenças, mas realmente da morte, né? Quando a gente fala das questões de abortamento, quando a gente fala até das questões com o próprio corpo, né? Meninas que, eu não sei se vocês já viram esse estudo, mas é um estudo por ser menina. Ele fala também sobre sexualidade, é um estudo da Plan International, né? Vale conferir. Mas ele fala, uma estudiosa desse lugar, que é a Vivi Santiago, ela fala muito sobre a questão das meninas que, por terem sua vida sexual iniciada sem educação adequada, elas acabam até se mutilando, elas acabam elas mesmas se violentando por se sentirem sujas, por se sentirem impuras, né? E aí, mais uma vez, vem esse ranço aí colonial dessa cultura que a gente estabelece de educação sexual e religião que não tem nada a ver. E aí, para a gente falar dos dias de hoje, a gente tem políticas públicas, a gente tem, no Rio de Janeiro, né, a gente tem até o programa de saúde na escola que já orienta, né, pela educação sexual e reprodutiva nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Isso é importante, a gente não tem estratégia efetivada justamente porque no programa de saúde na escola a gente não tem a garantia da aplicação dele de forma integral em todas as escolas da rede municipal, né? E quando a gente tem a aplicação, a gestão escolar escolhe apenas alguns tópicos, né, não polêmicos para evitar esse tipo de embate. Mas a gente precisa se responsabilizar cada vez mais por isso, né? Eu entendo, e aí eu venho da minha experiência enquanto educadora, né, enquanto educadora de mulheres, de meninas que também são mães, com foco também em saúde sexual e reprodutiva, né? Eu já tive diálogos bem profundos, já tive diálogos muito superficiais, já tive diálogos até violentos, né? De meninas que falaram, nossa, mas isso, eu não quero falar disso, porque toda vez que eu falo disso, eu disso é sobre mim, sobre a minha sexualidade, né? Eu me sinto. É uma palavra muito dura, eu tô tentando encontrar uma outra palavra aqui, gente. Mas a menina se sentia. Como é que eu posso dizer? Ela se sentia sem dignidade. Ela não se sentia digna de falar da própria sexualidade. E ela só conseguia verbalizar isso de uma forma muito violenta com ela mesma. Não era nem com a gente que acessava o conhecimento, não. E era uma menina evangélica, que a mãe proibia até mesmo de usar absorvente, sabe? Por outro lado, né, a gente tem vários extremos. A gente tem esse extremo da cultura. Por outro lado, a gente tem cada vez mais as próprias comunidades, não só evangélicas, mas comunidades mais conservadoras, entendendo que se a gente não garante educação sexual e reprodutiva, a gente vai acabar fazendo vergonha perante as outras famílias, né? Porque aí aparece uma jovem grávida, aí você tem que acobertar um aborto. Como existe dinheiro para fazer isso com segurança, eles não se importam tanto, mas é um debate que tem ficado mais evidenciado, e aí eu falo enquanto pessoa que transita entre esses mundos. O que eu acho que a gente pode fazer agora, pensando até no ano que a gente vai começar, pensando em 2021, pensando na Câmara, é de fato a ampliação e fortalecimento dos programas que já existem, mas garantindo que eles sejam acessíveis, né? Porque como a gente está aí com a mamadeira de piroca, né? A gente realmente. E tem muita gente que acredita nisso. Isso aí é uma fake news que vingou, virou uma lenda urbana, né? Ninguém nunca viu, mas todo mundo fala sobre. O manual de Estou ideologia de esperando a minha gênero. até hoje. O manual de ideologia de gênero para as crianças na pré-escola ainda. Tudo um monte de notícia falsa que a gente precisa combater com materiais acessíveis. Quando a gente conversa, de fato, com as mães, com as famílias nas escolas, a gente consegue efetividade. Isso não é uma mentira, tá? As pessoas entendem, só que, mais uma vez, o conhecimento ele tem que ser acessível. A grande dificuldade que eu vejo de educação política, de educação sexual e reprodutiva, é uma dificuldade de comunicação mesmo. A gente não está falando para iguais, a gente tem que sair dessa bolha. A gente não pode chegar para uma menina e falar: olha, o aborto legal, seguro e gratuito é para você, porque você. A menina não vai realmente, não faz parte da realidade dela. Ela vai falar assim: não, mas tá, eu já abortei 3 vezes com chá de maconha e sempre deu certo. Para mim não tem que ter lei para isso, não, porque quando eu quero, eu vou ali e faço. E isso já aconteceu comigo em algumas conversas, sabe? A mesma coisa do absorvente íntimo do coletor, né? O coletor menstrual.
Não, isso aí para mim é coisa de mulher nojenta. Sabe aquelas feministas cabeluda? Eu não quero ser isso, não. Então, será que as pessoas que são os educadores, né, de saúde, são os educadores de saúde sexual e reprodutiva, estão preparadas também para falar, olha, eu vou tomar várias porradas no meio da cara todos os dias para fazer esse tipo de educação, eu vou ter que aprender uma nova linguagem, eu vou ter que aprender uma nova abordagem, eu vou ter que realmente descer desse lugar aqui que eu estou para conseguir chegar no impacto que eu quero oferecer em escala. E para esse impacto ser em escala, a gente precisa começar desde cedo, sim. A gente tem que oportunizar que as nossas crianças, ainda na primeira infância, saibam os limites do seu corpo. E isso é feito de uma forma muito orgânica dentro das famílias, né? Quando a gente consegue garantir vínculo afetivo saudável, quando a gente consegue garantir informação segura, isso acontece sem problema nenhum. No ensino fundamental 1 e 2, a gente já tem que começar a discutir, sim, sobre o aparelho reprodutor de uma forma acessível, de uma forma adequada para aquelas crianças, de educação sexual também, para poder fazer a prevenção dos abusos, exploração e violência. Só que não pode ser do jeito acadêmico da coisa, não pode ser do jeito professoral da coisa. Tem que ser do jeito que a gente usa massinha, tem que ser do jeito que a gente se coloca ali no mesmo lugar que a pessoa, tem que ser do jeito que a gente compartilha uma experiência que não é só, não é só minha, né, mas acaba virando nossa. Eu acho que a gente tem que aprender, não dá para sair daquele lugar, né? Em todas as soluções que a gente precisa criar, eu tenho muito os nossos problemas, nossas soluções, né? Eu que fui essa menina que aconteceu várias coisas e a minha mãe, com pouquíssima solução, conseguiu, em um ambiente de muita escassez, chegar para mim e falar: olha, Thaís, eu descobri que você está entrando em puberdade precoce, você vai ter que tomar um remédio para parar, mas o que é isso, mãe? Então, o que vai acontecer? Ela me explicou lá, os seus pelos vão começar a crescer mais rápido, o seu peito vai ter um negócio chamado broto mamário, e você vai ficar com peitinho, você é muito pequenininha para ter peito, então você vai ter que botar sutiã, e eu vou pegar um espelho e vou te mostrar a sua vagina. Porque se acontecer qualquer coisa, você vai ter que me contar. Se o seu ímã for rompido, minha mãe falou assim comigo: o que é o ímã, mãe? Pega o espelho lá. Eu tinha 8 anos de idade, sabe? Minha mãe pegou o espelho, me mostrou os grandes lábios. Ó, o clitóris, Thaís, tá vendo isso aqui? Se acontecer qualquer coisa, o absorvente da mamãe tá ali em cima do armário. Você pode pegar. Se você menstruar, eu não vou estar em casa porque eu vou estar trabalhando, mas é como se eu estivesse aqui. Imagina que a mamãe tá do seu lado e faz assim direitinho. E aí eu usei aquela tecnologia da minha mãe, uso até hoje para poder chegar nessas pessoas, dessas experiências, né? E eu acho que isso falta bastante, assim, na parte burocrática da gestão e administração pública, na administração das escolas, no planejamento do plano pedagógico que a gente faz, tanto no PSE, né, que é o Programa Saúde na Escola também, tudo é muito teórico, tudo é muito distante, tudo é muito frio, e quando a gente chega ali na linha do trem do Jaca, a gente está vendo criança transando, sabe? A gente olha do trem e as crianças estão transando. E aí ninguém está indo lá. A gente não está colocando, não está formando agentes de saúde comunitário para poder atuar nesse sentido. A gente conta com as pessoas que conhecem o território, que olham e falam: olha só, a gente está acontecendo. A gente conta com a comunidade, sabe? A gente conta com a política comunitária, que acaba não só evitando que muitas coisas aconteçam, mas também dando conta de tudo aquilo que acontece. Porque é a comunidade, mais uma vez, que vai acolher, que vai olhar aquela criança, que vai olhar aquela família, que vai pautar a sobrevivência de todo mundo, né? Como a gente está tendo que reproduzir sem suporte. Então, falei bastante aqui, né? Dei uma viajada, porque é a experiência real, né? A gente vai trazendo nossos acúmulos, mas eu tenho bastante convicção nesse sentido, que a gente, com esse lugar de saúde, educação, saúde sexual e reprodutiva, direitos reprodutivos, né? É importante a gente falar também de direitos reprodutivos, né? Para que esse caso seja cada vez uma escolha. Eles têm que contemplar, assim, a nossa diversidade, eles têm que contemplar a diversidade sexual também. Eu acho que coisas que o SUS traz para a gente, né? Esse princípio de saúde, de integralidade, de equidade, de autonomia também. Integridade corporal, gente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que encontrar um modo de falar que seja muito direto no ponto, sabe? Igual a fake news chega, igual como a madeira de piroca chegou. Porque você fala integridade corporal? Não, olha só, eu quero te ensinar ferramentas para garantia da sua integridade corporal. Você vai falar com uma pessoa que na primeira infância dela não teve acesso a um bom vocabulário. E a gente sabe que quando as nossas crianças na primeira infância não têm acesso a muito vocabulário, elas ficam com um déficit de 3.000 palavras sobre as crianças que tiveram acesso. 3.000 palavras é muita coisa. Eu conheci um menino que tinha já 2 filhos, com 18 anos, mas ele nunca tinha comido uma berinjela. Sabe? Tudo isso tá ligado, gente. Tudo isso tem muito a ver. Thaís, se eu tinha alguma dúvida do meu voto, agora eu já tenho certeza. Tá? Ih, vai votar em mim? Com Real certeza. oficial? Ah,
Eu queria Maravilhoso! agradecer muito, muito. Eu acho que no momento como que a gente está vivendo, eu acho que no momento como que a gente está vivendo, você vem de um lugar social mesmo, muito importante e muito rico para contribuir para a política. E tu tens uma postura no momento em que está todo mundo na vibe de tá todo mundo na vibe de falar, né? De gritar as suas ideias em cima do outro, você traz uma perspectiva de diálogo que eu acho que está faltando muito, que a gente perdeu um bocado nos últimos anos e que a gente precisa resgatar, viu? Então, olha, todo o apoio mesmo para esse caminho, para esse percurso que tu está fazendo, viu? Agora, eu queria exatamente isso, te agradecer muito e te pedir para dar um último recado, fala o teu número, pelo amor de Deus, a gente vai botar aqui, tá bom? Que a gente está fechando a live agora. Eu queria muito te agradecer e te desejar muita sorte e muito voto, viu? Espero que daqui a um mês a gente esteja saindo com o resultado das urnas contigo eleita vereadora, viu? Bora fazer essa campanha aí, vou contar contigo então, já que é o eleitor, para compartilhar tudo, chamar geral para estar junto com a gente, pautando essa política. Gente, essa política que eu estou propondo é uma política realmente que quer garantir a dignidade de todas as vidas, desde o começo dessas vidas, né? Eu acho que a gente está falando de gestação, a gente está falando de primeira infância, a gente está falando das diversidades, todas as desigualdades começam na infância. Gênero, raça, classe, condição, discussão sobre identidade de gênero também, a gente precisa pautar esse lugar que é de inclusão, né? A gente fala de educação inclusiva apenas das deficiências, mas a gente tem que falar também dessa outra perspectiva, que é muito, muito importante. A gente vem de uma construção que é coletiva, não estou sozinha nessa. A Alexandre agora já está com a gente, né? Vamos embora. Mas temos muitos articuladores que são pessoas das ruas reais do Rio de Janeiro, que estão aí pautando política pelo direito à cidade, pelo bem viver das mulheres, pela educação libertadora. Domingo a gente vai lançar nossas propostas. Estou convidando geral para assistir uma live que vai rolar no meu perfil do Facebook. Eu sou a Thaís Ferreira, sou candidata a vereadora do Rio pelo PSOL Carioca. Todo mundo está falando aí, né, que é muito fácil votar na Thaís. 50010, nosso futuro, nossa raiz. A gente fala muito esse slogan porque a gente é uma política pautada na raiz comunitária de verdade, visando garantir aí, a partir de um presente que seja digno, um futuro possível, justo e sustentável de verdade para todas as pessoas e de uma forma muito acessível, né? Antes de pedir voto, a gente sempre faz educação política, então, assim, esse espaço eu estava muito feliz de estar justamente para poder falar sobre o que nos interessa, para poder falar sobre o que nos impacta, e se a gente consegue virar votos, a gente consegue trazer mais gente para a gente, isso é consequência, isso é presente, e é sinal de que o nosso recado está sendo bem dado, é sinal de que o nosso trabalho também está sendo bem feito. Eu só agradeço vocês pela audiência, minha galera que está aí botando 50010 direto. Sigamos firmes, juntas e juntos. Muito obrigado aí. Ó, vamos continuar falando de gênero, sim, em todas as perspectivas, né? Não uma só. Não dá para reforçar a história única, gente. Somos pluriversais. Um beijo. Beijo, Thaís. Muito, muito, muito obrigado, viu? Até. Tchau, tchau.